Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Coringa Talks, tá? Hoje nós vamos conversar sobre diversos assuntos relacionados a marketing, inovação, empresas, tá? Business. E o tema de hoje, Wallace, qual que é o tema? Inovação. Olha aí, vamos falar hoje sobre inovação, galera. Muitas vezes, né, Wallace, o pessoal confunde as inovações, né? Conta aí Exatamente. pra gente. Muita gente confunde inovação com tecnologia. Tecnologia é apenas uma forma de inovar. Inovar vai muito além disso, né? E muitas empresas hoje morrem no mercado não é por fazer a coisa certa, é por fazer a coisa certa por tempo demais, demais. E isso acaba matando a empresa. E a gente tem vários exemplos desse aqui para a gente debater hoje. Perfeitamente. Fazer a coisa certa, maravilha. Mas fazer por tempo demais pode ser aí o motivo da morte, né? E existem dois tipos de inovação, pessoal. Eu classificaria em dois tipos. Existe aquela que do zero, vou criar do zero algo ali, a pessoa está pensando na frente, está navegando literalmente no oceano azul ali. Aí ela cria algo disruptivo. Disruptivo no sentido de que ela muda radicalmente a estrutura do mercado. Ela rompe essa barreira. E tem a incremental, que é a que acontece muitas vezes. É a que acontece na Coringa desde a sua existência, porque as empresas nascem e elas vão fazendo inovações incrementais. Essas inovações incrementais podem ser de várias maneiras, Lucas, como a gente faz aqui na Coringa, como a gente está fazendo nesse momento. Pode ser uma inovação num canal de venda, pode ser uma inovação num processo, pode ser uma inovação na captação do cliente, pode ser uma inovação em várias frentes. Exatamente. E falando nesse ponto aí de inovação, vamos trazer aqui algumas inovações disruptivas e aí depois a gente explana. Aí depois a gente explana as inovações incrementais. E Sim. damos exemplos dentro da própria Coringa do que a gente está fazendo de inovação incremental, né? Então, puxa aí. Inovação, para começar, né? Ela é um meio para sobreviver no mercado, pessoal. Tem que se tratar como um meio, inovação. Inovação nunca é fim, porque você nunca vai parar de inovar. No momento que você para, você morre no mercado. E aqui a gente pode falar... Aqui a gente pode falar alguns exemplos de inovações disruptivas. Eu tenho certeza que você aí tem vários. Perfeito. Uber é um exemplo de inovação totalmente disruptiva. Quem era antes? Ainda existe? Existe. Táxi, né? Algumas pessoas ainda utilizam. Ele não substituiu 100% e não é o intuito. Ele é um meio. Só que o meio se tornou grande. Por quê? Antigamente, quando você pegava um táxi, eu não sei você, mas meus pais, eu via logo... Eu não, que eu era pequeno, assim, mas eu já peguei. Mas principalmente meus pais, né? Que a ferida de verba fica nos pais, né? Olha logo assim, o taxímetro aumentando. E eu já peguei táxi e pedi pra parar antes da corrida, porque eu não sabia quanto ia dar. A gente não tinha noção de quanto ia dar. E o Uber chegou e fez o quê? Além, claro, da localização, de mostrar isso em tempo real, de compartilhar isso, eu acredito que foi uma inovação incremental, ele foi melhorando, mas de compartilhar a localização, mas ele fez mais, ele deixou transparente, você sabe, se eu abrir o Uber e pedir um Uber agora, eu sei quanto eu vou pagar na corrida, e eu pago antes, eu não preciso tirar o dinheiro ali, pagar, não saber quanto iria pagar num táxi, e isso inovou o mercado, isso rompeu a barreira que existia. Perfeitamente, perfeitamente. Imagina só, você pegar um táxi aí, e aí os caras ficavam rodando com você dentro, principalmente se você fosse para um lugar que você não conhece, né? E no final vinha o golpe ali no cartão de crédito, e às vezes nem no cartão de crédito você sabe quanto é que ia vir, né? E aqui a gente entra numa nova inovação de outra empresa. Conta aí, Wallace. Cartão de crédito. E essa empresa a gente coloca Nubank, uma das pioneiras, né? Exatamente isso que o Lucas falou. Antes, tinha um cartão de crédito, você tinha um cartão de crédito, eu me lembro do meu pai, era um controle ali, digamos, num bloquinho, para você tentar controlar o que você gastou no mês ali, porque você não tinha noção. Ou você ligava, era um negócio
totalmente amarrado e burocrático. Você não tinha noção de quanto gastaria ali no cartão, né? Foi quando o Nubank entrou e rompeu, porque ele deu transparência nas transações, meu irmão. Perfeito. Transparência. Você vê em tempo real o que você está gastando, quanto é que você tem de limite, você pede mais limite. Você tem essa transparência palpável, rápido, fácil, acessível. E isso o quê? Novamente, como o Uber rompeu. Ele não caminhou junto, ele chegou extravasando logo, eu vou romper logo. Ele estava pensando à frente, muito à frente. E isso é muito comum nesse meio que é a tecnologia, né? Tecnologia é feita para isso, justamente. Tecnologia é evolução, tecnologia é lucro. Exatamente. Mas ela não é inovação, um resumo de inovação, mas ela é um dos pilares principais. Perfeitamente. Essa questão aí do Nubank é até interessante, um exemplo bacana, porque agora também como assessoria de marketing, né, como a gente nós pensamos também em growth. E pensar em growth é pensar em crescimento para a empresa. Seja um crescimento acelerado e orquestrado, tá? O Nubank ele utilizou uma estratégia de growth muito, como é que eu posso dizer, muito bacana, né? Aqui no Ceará a gente fala muito massa, porque a estratégia que eles usaram foi de criar uma espécie de represa da demanda. Então, só podia ter cartão do Nubank na época quem era convidado. E aí você tinha direito a realizar alguns convites, mandar uns convites para algumas pessoas, e aí começaram a aparecer aqueles cartãozinhos roxos espalhados em todo lugar aí no Brasil, e quem não tinha se perguntava, como é que tem esse cartão, cara? E aí criou aquela questão da exclusividade, da escassez. Eles represaram ali a demanda. E aí hoje em dia está muito mais fácil. Você tinha antes que entrar numa lista de espera ou receber o convite de alguém, né? E através disso eles conseguiram criar esse crescimento muito acelerado do Nubank, né? Que isso foi uma estratégia de growth muito bem pensada. E entrou até em um outro mercado, né, Lucas? Só complementando aqui. Como é que pessoas humildes, classe baixa, tinham cartão de mercado, cartão de crédito? Como é que elas começaram a ter cartão de crédito? Exato. Que antigamente não era para todo mundo. Era igual a consultório odontológico. Tinha consultório de pobre e consultório de rico. Aí a franquia, que hoje é a franquia da Sorridente, franquia enorme, bilhão, acho que foi 1 bilhão faturado ano passado, eu não tenho certeza, muito grande. Ela entrou o quê? No meio termo, ela rompeu. Eu posso dar uma qualidade melhor para esse público, mais simples. Posso dar uma qualidade mais acessível para o público mais alto, que quer pagar um pouco menos. Antigamente você ia num consultório odontológico de pobre, a função era arrancar dente. Perfeitamente. Mas tudo isso começa como? Perguntas, né? E aí a gente lembra do episódio 1, quando a gente falou aqui a questão do método científico. A pergunta para você descobrir inovações é: e se? Por que não? Né? E aí a gente entra num muito conhecido que por que não democratizar a alocação de estadias pelo Brasil afora? E se toda pessoa pudesse ser um anfitrião de modo que gere renda, né? E de modo que gere receita, né? Renda extra para as pessoas. E aí, a partir dessas perguntas do e se e do por que não, surgiu quem, Wallace? Inovação. A inovação ela não começa, não é como, não é onde, não é porquê, é porque não. Por que não? Exato. Porque não é a grande charada, a grande questionamento, né? Ela é muito mais até do que criatividade. Exatamente. Ela é uma, digamos, indagação, questionamento. Pessoas questionadoras. Claro que a criatividade é de suma importância e é aliada ali lado a lado. Mas começa num questionamento, né? Perfeito. E aí, através dessas perguntas, surgiu quem? Airbnb. Né? Então, Airbnb ele facilitou o acesso a hospedagens, a locações de estadias, né? Tudo isso através de perguntas comuns que a gente pode fazer para inovar. Então, você empresário que está assistindo a gente, você tem se perguntado: e se eu fizer dessa forma? Por que não fazer desse jeito ou daquele jeito? Você tem se perguntado isso? Né? É muito importante se perguntar. E através dessas perguntas que a Coringa começou a trazer
começou a desenvolver as suas próprias inovações, que são as nossas inovações incrementais, né, Wallace? Perfeitamente, perfeitamente. Só complementando do Airbnb, o Airbnb gerou renda para as pessoas que tinham imóvel ali parado. O imóvel estava parado, sem utilização, gerando o quê? Custo. Aí começa a gerar o quê? Receita. Começa pelo menos a se pagar. Perfeito. E ainda tem várias opções. Você pode alugar completo o espaço, você pode alugar dividido com outras pessoas. Tem um amigo meu que aluga bastante dividido. Eu nunca tive essa experiência dividido, porque geralmente eu vou muita gente, né? Com filho, você sabe que você é a última opção. Você vai levando tudo que der. Se der, você leva a sua mochila. Se couber alguma coisa dentro sua na mochila, aí você leva. Senão, você vai só com o corpo. Perfeitamente. Tá? Então, Airbnb trouxe essa questão, a Nubank trouxe essa questão, né? O WhatsApp também trouxe essa questão, não foi? Como foi que o WhatsApp fez? O WhatsApp, sim. O WhatsApp, parecido com a Sorridente, ela viu uma brecha no mercado, né? Antes, década de 90 ali, precisamente, creio 94, 95, nessa época, os cursos de inglês anos 2000, até 2000 um pouco, acredito que 95, tinha 2 tipos de curso de inglês. Curso de inglês para criança e curso de inglês para adolescente. Eu vi um trecho disso do Flávio Augusto, que é o grande mentor aí e visionário, né, no país. Ele viu o quê? Entrada do Plano Real. O Plano Real entrou, mudou toda uma logística que acontecia ali nas empresas. As empresas antes era inglês opcional. Quando entrou o Plano Real, entrou empresas, entrou gestores estrangeiros. Aí mudou da hora para outra o RH de opcional para obrigatório. Aí você vê uma pessoa de 30 anos, 35 anos, pessoa madura lá, como vamos inserir no mercado de trabalho? Aí ela vai nos cursos que tinha de inglês. Os cursos, não, para você se formar em inglês aqui é 10 anos, 12 anos. A pessoa, 12, 15 anos, eu tô fora do mercado. Aí o Flávio Augusto, com a visão em mente brilhante dele, entrou exatamente nessa brecha disruptiva. E aí foram várias inovações incrementais aí que aconteceram no WhatsApp com a sua visão, com a sua inteligência, que fizeram ela se tornar o que é hoje e os vários negócios que ele tem, né? Perfeitamente, perfeitamente. Agora, trazendo aqui para o lado das inovações incrementais, são as inovações que nós aplicamos sobre aquilo que já existe, né? Então, se você ficar fazendo a mesma coisa, isso vai chegar um momento que vai se tornar obsoleto. E esse é o ponto de você incrementar. É aquela frase, né? Não, se fizer a mesma coisa, o resultado é igual. Exatamente. E aí você precisa fazer incrementos, tá? O nosso podcast aqui do Coringa Talks é um incremento, tá? Esse incremento ele surgiu com a necessidade de a gente se comunicar melhor com os nossos parceiros, com nossos clientes, com a sociedade, né? Trazer conexões e ideias entre pessoas, né? Trazer participantes para cá para conversar com a gente, porque sempre que a gente vai a um cliente, um exemplo de ontem, né? A gente foi para um cliente ontem às 9 da manhã, nós saímos de lá 2 horas da tarde. Por quê? Se a gente tiver conversado 40 minutos sobre os serviços e a empresa e os serviços que a gente faz para ele, foi muito. O resto foi o quê? Conversa sobre empresa, sobre negócios, tá? Então, sobre marketing, sobre gestão. Então, assim, por que não transformar tudo isso numa ideia, num projeto e democratizar o acesso a essas informações, a esses conteúdos que a gente conversa, né, com clientes, com parceiros, tá? Então, o Coringa Talks servirá como base para que as pessoas possam entender mais como a Coringa pensa, o que a Coringa faz e essa piscina, digamos assim, de ideias, né? De variedades de assuntos. Sim. Né, Wallace? Perfeito, perfeito. E ontem, na nossa conversa, né, a gente discutiu várias. Foi muito bom, várias ideias, vários estalos de coisas que podem acontecer e a gente viu potencial. Perfeito. E a gente viu que a Coringa está no caminho. Isso aqui vai ser uma articulação. Como a gente nasceu em conexões, a gente vive em conexões. Isso aqui é uma conexões com nossos clientes, com pessoas, com novas pessoas que iremos conhecer. E
E isso tudo vai mover o quê? Vai ser ecossistema Coringa. Exato. Ecossistema Coringa gerando negócios, gerando conexões, gerando valor para empresas e também para a sociedade, né? Claro. Se sua empresa quer inovar, quer continuar no mercado, faça parte desse ecossistema, faça parte dessa solução, faça parte desse momento, nessas conexões, porque tem uma coisa, o cemitério dos perdedores é um local silencioso. Ninguém vai ouvir histórias. Ninguém escuta história, exatamente. Coringa Talks foi um exemplo aí de inovação incremental aqui da Coringa. Na verdade, pessoal, inicialmente nosso nome começou como Coringa Comunicação, tá? Hoje em dia nós somos Coringa & Co, porque o & Co, né, o Ezinho comercial e Co de Company, porque nós temos diversos parceiros, tá? E a Coringa, ela está se tornando um grupo. E dentro desse grupo Coringa, nós vamos ter diversos tipos de negócios, né, diversos tipos de projetos, inclusive, que a gente está muito animado, né, Wallace, para colocar em prática, viu? Vai vir muita coisa boa. E Coringa & Co, Marketing for Business, tá? Esse é o nome da nossa agência, né? Desculpa, agência não, a agência era até 2024, né? A da nossa assessoria, tá? E dentre o Coringa Talks, existem outras inovações que a gente veio fazendo, tá? Vamos dar um exemplo aqui nós contratamos uma consultoria, tá? Sim. Isso, até um certo ponto da nossa mentalidade, que nós dois, né, Wallace, somos dominantes, perfis dominantes. Eu sou dominante e influente, o Wallace é dominante e conforme. Isso aqui é uma categoria da metodologia de comportamento DISC, né? E nós conseguimos descobrir esse nosso perfil comportamental através da nossa consultoria, tá? E isso trouxe uma série de outras inovações, uma série de outras melhorias dentro da empresa, né, Wallace? Mas, como dominantes que somos, nós acreditávamos que a gente sabia e a gente conseguiria fazer tudo. Então, aquele negócio, bota nos peitos que eu faço e vou pra frente, eu consigo, porque a perseverança é uma das características principais. Hein? Exato. Então, assim, como dominantes, como bons dominantes, o ego era lá em cima. Não, manda aqui nos peitos que a gente faz, né? Senão a gente resolve, joga, não, pode trazer. Não, tô com problema assim, traga, a gente resolve, tá? E ainda resolvemos. Mas agora é diferente, tá? Então, assim, a partir do momento que nós tomamos conhecimento do nosso perfil comportamental, né? Nós começamos a nos conhecer melhor. Uma jornada de autoconhecimento, tá? E essa jornada, elas tem nos trazido muitos frutos positivos. Tanto na vida pessoal, na vida profissional, nas nossas conexões com as pessoas, tá? E como somos dominantes, né? Retomando aqui o ponto, a gente achava que a gente dava conta de tudo. E a gente tinha o ego, né, de que a gente conseguiria resolver. No entanto, um certo dia nós pensamos, por que não contratar uma consultoria? Né? E a gente passou por uma consultoria que não deu muito certo, né? Foi algo que não esperávamos, mas aprendemos o quê? A gratidão, porque apesar de um investimento que nós fizemos de consultoria que não deu muito certo, através desse investimento, né, que se tornou ali meio que um preju, digamos, nós tivemos o conhecimento do grupo Sequim, da Renata Sequim, e aí sim se tornou um investimento muito acertado, né? E nós, com essa pergunta do por que não, nós contratamos a Renata para ser nossa consultora, né, de empresa, e toda sexta-feira a gente tem reunião, né? Exato. À tarde, reservada, a gente desliga o celular e conversa só sobre Coringa. E o principal, mentalidade. Mentalidade Sim. Mudou, nossa, minha, do Lucas, de todos os Coringas, parceiros do nosso ecossistema, do nosso negócio, né? Mudou essa mentalidade. Agora, não queremos trazer problemas, não, pessoal. A gente não usa essa filosofia. A gente vê oportunidades. Exato. A gente vê oportunidades onde ninguém está vendo. Exatamente. Né? E através dessa consultoria a gente começou a mudar muito a nossa mentalidade. Que tipo de mudança aconteceu? Não, nós não somos empreendedores, nós somos gestores. Então, essa mudança
nos coloca em outro patamar de gestão, né? Não é isso? Outro patamar de gestão. A gente não precisa estar com a mão na massa fazendo. Agora a gente é gestor, a gente tem uma operação. As pessoas precisam fazer, né? Então precisamos gerir essa máquina. São famílias, são pessoas que estão trabalhando ali com a gente, que precisam. Então a gente não pode não ter a visão do todo. Precisamos ter a visão do todo e para onde a gente vai. E isso você só consegue tendo visão estratégica, né? Então, isso já foi uma das inovações que a gente fez, tá? E estamos colhendo os frutos disso, tá? 2024 foi um ano de muita plantação, mas 2025 a safra vai ser grande. E até aqui, todas as coisas que acontecem, né? A dor, ela lembra exatamente de onde veio, o que aconteceu. Ela registra memórias, né? E não é fácil chegar até aqui e falar, dizer que é fácil. Não, existiu todo um percurso, né? E nessa vida muitas pessoas acabam parando no percurso. Não é para mim, dão uma desculpa ali, se acomodam e não buscam crescer, não buscam avançar, progredir. A satisfação está justamente aí. Não é no final, não. No final ninguém sabe. No final a gente vai continuar inovando, vai continuar indo, independente de como estiver a situação, porque a gente vai fazer acontecer. A satisfação é no percurso, nas pessoas que fazem parte desse percurso, nas conexões que foram criadas, né? E nada na vida é fácil, né? A vida é tão difícil que a gente nasceu chorando, nossa mãe também nasceu chorando. Exatamente. Tá. Então assim, esse ponto que o Wallace está falando é exatamente não contar historinhas, né? Como o nosso Paulo Vieira fala pra gente, é não contar historinhas, tá? Não se esconder atrás de historinhas, porque essas historinhas, elas são narrativas que vão te colocar num loop de decreção, tá? De modo que vai te levar lá para baixo. Desistir, né? E a vida não é feita de desistentes, não. A vida é feita de resistentes. Exatamente. Como nós começamos a falar de inovação, né? Falamos aqui já sobre as inovações incrementais na Coringa. Existe também outras inovações em andamento, tá? Mas essas a gente não pode abrir agora porque são de caráter estratégico. Exato. Estratégico. Tá? Mas tem inovações aí no comercial, no setor comercial da gente, né? Abrimos muito a mentalidade, né, Wallace, também, Sim. de que para crescer, tá? Nós precisamos dividir. Tá? Então, para que uma empresa cresça, para que um negócio se desenvolva e se multiplique, você precisa dividir. Tá? Então, a partir desse momento que a gente adquire essa mentalidade, a divisão gera multiplicação. Tá? Então, baixa o ego de que você consegue fazer sozinho e de que você toca sozinho para... Preciso de pessoas que possam fazer isso. E aí você divide e a coisa se multiplica. Parece mágica. Já que falamos em ego aqui, uma sugestão para quem não lê, para todos os empresários, pessoas, deveria ser obrigatório esse livro, né? O livro O Ego é o Seu Inimigo. Perfeito. Você vai ler ou você vai fechar, porque você não vai aguentar ler, ou você finaliza e recebe alguns tapas. Exatamente. Esse livro é muito bom, tá? Foi indicação também da nossa consultoria. E essa questão do ego é seu inimigo, você, ao ler esse livro, você vai cair do cavalo. Completamente, tá? A gente caiu do cavalo, mas a gente recuperou, né, Wallace? E crescemos como pessoas, como bons profissionais. E estamos aí cada vez mais lendo mais livros, tá, pessoal? A leitura de livro é extremamente fundamental, né? Isso. O cair do cavalo me lembrou Eu sempre... vi muito isso. Deus quebra muitas pessoas, quebra o vaso para construir. Reconstruir novamente e reconstruir com o alicerce dele. Não que não tenha, sempre existiu. Mas é porque muitas das vezes a gente fica tão ocupado, tem tempo para tudo, menos tempo pro principal. Se não for com ele, você pode achar algo impossível ali. As pessoas podem achar, ou até mesmo você pode achar. Mas para ele o impossível é um estralar de dedos. Exatamente. Essa é uma mentalidade que nós começamos a trazer também para dentro do negócio, para as nossas vidas e para dentro da Coringa, né? Que Deus é o comando,
né, Wallace? Deus sabe todas as coisas. E a partir daí, a Coringa está tomando um caminho diferente. Depois que a gente tomou esse conhecimento e entregou a Coringa na mão, né? Na mão dele. Exatamente. Né? Exatamente. Pessoal, dentro da inovação, muitas pessoas confundem com, vou usar tecnologia. Vou criar uma conta no Instagram. Vou colocar uma automação. Cara, beleza, isso você vai inovar. Vou criar um software. Perfeito. Você vai inovar. Porém, a inovação ela não se resume só à tecnologia, né, Wallace? Não se resume. A tecnologia, ela é uma aceleradora da inovação. Tá? E isso não sou eu que estou dizendo. É o Jim Collins no livro Empresas Feitas para Vencer. Por isso que eu falei, leia livros. Tá? Jim Collins fala que a tecnologia ela é uma aceleradora, tá, de negócios, aceleradora de inovação, aceleradora de crescimento. Então você não é a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia pelo crescimento. E aí quando você aplica a tecnologia, você gera crescimento. Tá? Perfeito. Perfeito. E algumas empresas não conseguem crescer. Esse livro era bom do ego para muitas pessoas lerem, por falta de humildade. Falta de humildade e reconhecer, ou até mesmo falta de conhecimento. A pessoa não conseguiu ter aquele conhecimento, ou se privou, mas também de humildade. E você sabe quando você está com uma pessoa humilde, porque você sai melhor. Você sai melhor quando você está diante de uma pessoa humilde. Perfeitamente. Então, novamente, leiam livros, tá? Leiam livros. Gestores, leiam livros. Colaboradores, leiam livros, né? Wallace, ainda que dentro dos pilares da inovação, tá? Pilares de inovação. Conta pra gente aí quais são os pilares que a gente deu uma analisada. Se a gente vê todas as empresas que fizeram inovações sendo ou disruptivas ou incrementais, existe um paralelo, existe um ponto em comum entre muitos negócios. O que é? Os negócios, a inovação ela precisa ser descomplicada, não pode ter barreira, não pode ter esforço, não pode ter obstáculo. Ela vem para descomplicar, né? Exato. Ela precisa ser flexível, se adaptar ao cliente. Isso já cai uma outra. Ela precisa conectar com ele, ela precisa personalizar, ela precisa ser personalizável. E um dos principais, facilidade de pagamento, que cai também na descomplicar. Não pode burocratizar. Pagamento, principalmente. Pagamento é o lucro, pessoal, caindo na sua empresa. Isso vai gerar lucro, vai fazer a sua empresa crescer. Então, para que complicar? Descomplique, se adapte, conecte e facilite. Perfeitamente. E aqui eu trago um ponto, tá? É uma pergunta agora, uma provocação para você, gestor. O que é que a tua empresa tem feito para inovar? Você tem se perguntado, e se eu fizesse isso? Por que não fazer aquilo? Tem tido esses questionamentos? Você tem se perguntado como facilitar a jornada do seu cliente? Isso também entra dentro da inovação. A jornada para o cliente comprar de você é complicada? O cara tem que acessar um site, preencher um formulário com 30 campos para conseguir falar contigo? Então, como facilitar a jornada do cliente? O cliente fala no WhatsApp e ele demora ali 1, 2, 3, 4 horas ou 5, ou talvez até você vai responder só no dia seguinte. Né? Como facilitar essa jornada do cliente? Já pensou em todos os pontos de contato, né, que você precisa ter com esse cliente? Todos esses pontos de contato, seja, vamos lá, no ambiente digital, rede social, Google, YouTube, por exemplo, vamos lá, diversos canais que você tem para relacionamento e para aquisição de cliente. Quando esse cliente passa por esses seus canais, você pensou em facilitar a jornada dele ali dentro para entrar em contato contigo? Ou quando o cara entra no teu site, ele tem que ficar procurando o botão de entrar em contato?
ou o botão onde está o teu telefone, ou o botão onde clica para falar com atendimento, né? Tem que pensar na jornada do cliente também. Tudo isso é inovação. O teu produto, o que você tem feito no teu produto para melhorar ele? A embalagem do teu produto tá certa? Tá boa? Tem como otimizar? Se você envia diversos produtos em uma caixa, se você mudar o formato da embalagem, será que não dá para enviar muito mais? Né? Então, tudo isso é inovação de produto. Tudo isso é inovação no negócio. Tudo isso é inovação na jornada do cliente, é inovação de marketing. Tudo isso entra dentro da inovação. Né? Perfeito, perfeito. Isso resume até os pilares que a gente estava falando agora há pouco, né? E, no geral, uma palavra que eu colocaria até simplicidade. Precisa ser simples. Perfeito. E hoje em dia, num mundo que a gente vive tecnologia, informática, em constante evolução, tem que ser simples, porque você não vai prender a atenção da pessoa por muito tempo. Ou, hoje em dia, muitos estímulos. A pessoa pode sair a qualquer momento. Então, precisa ser simples, objetivo, criativo, inovador. Exatamente. Esse ponto aí que o Wallace falou é a questão inovar, inclusive, na sua forma de se comunicar. Sim. Né? Então, se você é antiquado, você precisa se atualizar, porque hoje o mercado pede a comunicação. E ainda dentro de inovação, esse ponto tem muito desdobramento. Né? Nós estamos observando até que os próprios CEOs das empresas, eles estão dando muito mais as caras na internet. Hoje em dia você vê muito mais o Bill Gates, você vê muito mais John Adib, você vê... Vai da van. Exato, o velho da Havan, né? Você vê muito mais o Mark Zuckerberg. Os CEOs, eles estão dando as caras, tá? Então, se você é dono de uma empresa, você tem sua empresa, e você ainda se priva de aparecer, logicamente, cada pessoa vai ter um perfil, tá? Mas se você se priva acreditando que isso não faz sentido, talvez seja a hora de mudar os conceitos. Vou te explicar por quê. As pessoas se conectam muito mais com pessoas do que com uma marca, tá? Então, quando as pessoas se conectam com o CEO que conduz a marca, que comanda, que direciona, né, que traz ali o norte, o caminho, elas vão se conectar muito mais facilmente a ele. Logicamente, o produto, a empresa, o business envolvido vai ter muito mais credibilidade, vai ter muito mais conexão, tá? Vai ter muito mais proximidade. Então as pessoas elas se aproximam do CEO, certo? Através das redes sociais e elas começam a acreditar na marca, entende? Então esse movimento está acontecendo muito. E isso entra dentro também de uma inovação dentro da empresa. Por que não? É uma inovação para se comunicar melhor. Concorda? Concordo. E o mercado mudou muito. Tem algumas empresas, alguns empresários que têm a visão ainda que se vende pelo produto. Não, meu produto ele é extremamente bom, ele tem a qualificação X. Antes tinha uma época que tinha muito tempo a questão de ISO, não sei quantos mil, não sei o quê. Hoje, pessoal, não se vende por isso, se vende por propósito. Antes se vendia produto para vender um propósito. Hoje se vende propósito para vender um produto. Exato. E aí, trazendo a ideia do propósito, a gente precisa entender qual que é a proposta única de valor desse produto. Qual que é a coisa principal que o seu produto ou o seu serviço resolve, tá? De modo que nenhuma outra empresa resolva. Isso daí vai te fazer criar um produto exclusivo, um serviço exclusivo, difícil de copiar. Isso se torna vantagem competitiva, tá? E trazendo um paralelo a isso, novamente o Jim Collins aqui na nossa conversa, tá? Leiam Jim Collins, gestores, leiam Jim Collins. No livro Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins ele traz um conceito chamado conceito do porco-espinho, tá? É fascinante. Ele cita o exemplo da raposa, que a raposa ela fica o tempo inteiro correndo, buscando
uma forma de se dar bem. E ela se dar bem, tá? A raposa consegue se dar bem. Se você der brecha, ela vai lá e rouba sua galinha, tá? Então, ela se dá muito bem. Mas ela faz diversas coisas. Diferente do porco-espinho, que ele faz bem uma única coisa: se proteger. Se a raposa tentar pegar o porco-espinho, ela não vai conseguir, tá? Porque ele faz muito bem aquilo que ele se propõe a fazer, tá? Logo, trazendo isso para a ideia de um produto ou de uma empresa, esse conceito de porco-espinho aplicado aos negócios significa dizer que você tem 3 áreas, tá? E aqui eu vou explanar as 3 áreas do conceito do porco-espinho. Imagina só 3 circunferências. Circunferência de cima e as outras 2 circunferências. Numa circunferência, toda empresa precisa ter aquilo que ela faz de melhor no mundo. Ou seja, o que é que você faz de melhor que ninguém consegue te copiar? Ninguém copia, ninguém faz do seu jeito. O que é isso? Empresas que fogem desse conceito, dessa proposta única de valor exclusivo ali, empresas que fogem disso, elas perdem o foco. Então você tem que centralizar o seu foco para um hiperfoco naquilo que você faz de melhor. Porque se você se dispersa, você perde o rumo do negócio. Você começa a colocar coisas que não tem nada a ver, tá? Esse é o primeiro conceito do porco-espinho, que é aquilo que você faz de melhor. O segundo ponto é aquilo que move o seu motor econômico. Ou seja, o que é nessa sua empresa que gera realmente receita. Aquilo principal que gera receita. Essa coisa que você faz melhor do mundo precisa gerar receita. Não adianta eu ser o melhor do mundo em, por exemplo, pintar quadros, se o pintar quadros não vai me fazer gerar receita. Eu preciso ser o melhor do mundo naquilo, mas aquilo precisa gerar receita para a empresa, porque a empresa vive por lucro, tá? Esse é o segundo pilar, tá? E o terceiro pilar é aquilo que você tem uma intensa paixão por fazer, certo? Então quando você encontra esse conceito, que é a interseção entre esses 3 círculos, aquilo que você faz de melhor, aquilo que move o seu motor econômico, né, do seu negócio, e aquilo que você tem paixão por fazer, é questão de tempo até a sua empresa crescer exponencialmente, tá? Porque você sabe o que você faz de melhor, isso gera receita e você tem paixão por fazer isso. Chega a ser... Quando você encontra isso, é como se você tivesse acesso ao metaverso, digamos assim, tá? Você tem acesso ali a uma outra dimensão, você tem a clareza, né, translúcida para onde a sua empresa vai, o que ela vai fazer, e isso gera receita e você ainda ama fazer isso, tá? Então, esse Perfeito. conceito do porco-espinho é extremamente importante. O Lucas falou de um ponto, né? De crescer a empresa. Então, a empresa lucrar. A empresa precisa ser próspera. Ela precisa lucrar. A prosperidade na empresa, na vida em si, ela está ligada em como você lida com os obstáculos. E não com os problemas em si. É como você lida com eles. Exato. Como você reage, né? Exato. Perfeitamente. Essa questão de como você reage aos obstáculos é muito vinculado à questão da inteligência emocional. E aqui a gente vai para um outro ponto, né? A inteligência emocional tem um mar de coisas para falar, que é exatamente o controle das suas emoções nos negócios. Você não pode impedir que uma emoção venha, né, Wallace? Mas você pode decidir o que você faz a partir dela. Tá? Então isso é o controle emocional, que é exatamente esse ponto aí que o Wallace trouxe. É importante. E um negócio, pessoal, é uma instituição de caridade, né? Então o negócio tem que ter o controle emocional para saber tomar as decisões certas na hora certa. Perfeitamente, perfeitamente. Vamos aqui então pontuar como que uma empresa, né? Acredito que os empresários que estão nos assistindo, como que eles podem inovar no marketing. Afinal, nós somos uma assessoria de marketing, tá? Apesar de falarmos aqui de inteligência emocional, do livro, do ego, do perfil comportamental, até porque por que a gente fala disso? Porque
nós precisamos entender de pessoas. Nós somos gestores, somos empresários, temos que entender de pessoas, tá? Então, você como empresário precisa saber sobre pessoas, tá? Então, como que nós, do marketing, podemos inovar? Tá? Vamos começar aqui a conversar sobre inovação dentro do marketing. Abrir um perfil no Instagram é inovar? Não, não é inovar. Tá certo? Atender bem ao público é inovar? Não é inovar, cara, isso é obrigação. Obrigação. É obrigação atender bem. Ah, meu produto tem qualidade. Não, é obrigação ter qualidade. É o mínimo para você estar aí vendendo alguma coisa, é ter qualidade. É servir ao propósito que foi criado, tá? Então, inovação dentro do marketing, para que você consiga fazer isso, você precisa planejar, tá? Fazer as perguntas certas que a gente já vem falando aqui desde o começo, que é o e se eu fizesse isso? Por que não fazer isso? Essas perguntas você faz através do método científico. Você, como a gente já veio falando, você observa, você levanta hipóteses, você testa e você tira conclusões e resultados. Aquilo que você visualiza que dá resultado e que deu certo e que as conclusões são positivas, é aquilo que você vai empregar e investir de fato grana para que essa ideia cresça e seja próspera. Tá? E sim, só complementando, Lucas, a empresa tem que ter também, não tem medo de errar. Ela tem que ter uma verba disponível para errar. Perfeito. Verba para errar. Muitas vezes chega a ser até engraçado. Chega cliente que a gente vai fazer a gestão lá, vamos dizer que nós iniciamos o canal de aquisição dele. Porque aqui na Coringa nós temos o nosso método Coringa, que nós planejamos e iniciamos depois o primeiro pilar de aquisição, depois o de relacionamento e depois o de retenção. No pilar de aquisição, nós vamos desenvolver todas as estratégias para fazer esse cliente adquirir mais clientes. Tá? Quando a gente chega nessa etapa, não é só pagar ali um boleto do Google e um boleto do Instagram ou um boleto ali de uma outra plataforma de anúncio que vai acertar e vai começar a cair dinheiro na conta pingando todo dia. Não. É teste. Tem que testar. E a empresa tem que saber que existe o período de teste, de maturação de resultado, para que o marketing consiga encontrar o caminho certo a ser seguido. Tá? Os algoritmos, as inteligências artificiais das plataformas precisam entender como as coisas funcionam, entender quem é o público certo, para quem que ela está entregando aquele anúncio, para que ela consiga performar bem. Tá? Então não é só chegar, colocar 5 mil reais aqui, 10 mil ali e começar a contar dinheiro, né? Não é assim, tá? Tem que ter verba para teste. Se fosse assim, era muito fácil, né? Teria muitas pessoas aí, seria um negócio, seria uma receita de bolo, né? Não existe receita de bolo. Existe planejamento de marketing. Perfeitamente. Dentro do planejamento de marketing, que nós fazemos aqui na Coringa, a gente implanta esse método científico para observar exatamente o cenário do cliente. Tá? E nessa etapa de planejamento, que dura ali mais ou menos uns 20 dias, tá? Aqui na Coringa, nós analisamos todo o cenário da empresa. Né? Então a gente vai analisar todo o cenário utilizando ferramentas comprovadas, tá? Para constatar como que a empresa está no mercado e entender o ambiente ao entorno dela. Tá? A partir disso, a gente começa a levantar possibilidades e hipóteses. E essas possibilidades, né, a partir do que a gente observou, é que vão fazer sentido ser aplicadas em testes para fazer a empresa crescer. Então, se eu chego, imagina só, você chega na empresa e aí o cara diz, cara, tô com uma ideia aqui gigante, eu preciso botar, tô com um aplicativo aqui para criar. Vamos desenvolver o aplicativo. Aí, pá, desenvolve ali, gasta ali 3, 4, 5 milhões para desenvolver o aplicativo. Montou o aplicativo todo de show, vamos botar no mercado para vender. Pá, colocou no mercado. Nem a família comprou. Nem a família comprou. Aí não dá, né, meu jovem? Ou seja, você tem que conter suas emoções e tem que fazer os testes corretamente. Tá? Por isso que existe um conceito chamado mínimo produto viável, tá? Que é o MVP.
E esses MVPs são testes que nós fazemos em diversas ideias. Eu tenho uma ideia de um aplicativo. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um produto simples que dê para trazer a solução, ou nem isso. Talvez eu nem venda o produto, talvez eu faça uma pré-venda. Por exemplo, produto tal vai ser lançado. Compre agora com desconto de pré-lançamento. Você nem fez o produto ainda, mas você está testando o mercado se o teu produto, se a tua entrega vai ter demanda, vai ter saída. Se o público quer e precisa desse teu produto. E aqui vem um dos grandes problemas. Muitas vezes as empresas, elas criam as soluções delas. Criei um aplicativo aqui, Ultra Mega Power. Pronto. Agora eu vou procurar para quem que eu vou vender. Cara, isso é a maior burrada do mundo. Tá? O público não se adequa para a tua solução. A tua solução que precisa entender o público para solucionar dores e problemas. Certo? Logo, se você inicia um projeto, não faz um MVP corretamente e já lança no mercado, tem tudo certo para dar errado, como eu costumo dizer. Né? Tem tudo certo para dar errado. Tá? Então tem que ter teste, tem que ter planejamento, tem que ter as pessoas certas. Tá? Principal, cara, pessoa certa. Falei pessoas isso aqui. Certas. Lembrei novamente do Jim Collins. Cara, deixa eu falar isso aqui antes de tu começar. Fala. Jim Collins fala que a gente tem que ter as pessoas certas no time. Tá? Isso também tá no livro Empresas Feitas para Vencer. Tá? As pessoas certas, você sabe quando você encontra uma. Na Coringa nós temos. Tá? Temos pessoas certas dentro da Coringa. E a gente fala isso amplamente, falamos abertamente também com eles. Eles sabem que são as pessoas certas, tá? E quando a gente encontra, cara, independente para onde você aponte o barco, as pessoas vão estar com você, entendeu? E isso já se comprovou diversas vezes, né, Wallace? Sabe, ver se a empresa tem pessoas certas, pergunte sobre a rotatividade, turnover. Exato. Temos parceiros nossos desde quando começamos, desde quando não tínhamos nem como pagar ele. Mas ele acreditou e acredita no projeto. Era a pessoa que vinha trabalhar numa segunda e dizia: a segunda-feira é o melhor dia do mundo. É o melhor dia do mundo, exatamente. Quantas pessoas dizem isso? Então, procure pessoas assim. Exatamente. Beijo, Thiago. Tá, então, Thiago aí tá com a gente, né, esse tempo. Acreditou na ideia ali com a gente, no comecinho. A oportunidade, é uma das pessoas certas que está com a gente e não abre mão do remoto por nada, tá? Do nosso remoto, né? Isso. Nosso trabalho remoto. E tamo junto até o fim do mundo, como eu digo. Isso aí, viu? Tá. Voltando aqui num ponto de inovação, de erros, né? Que as empresas geralmente não destinam uma verba, algo por isso, né? Me lembrou uma pesquisa que eu vi, até americana essa pesquisa, que algumas empresas, as bigs, isso é para pensamento, para quem tem pensamento realmente fora da caixa. Elas têm um gráfico que é 70, 20, 10. Perfeito. 70% eles têm a verba de investimento ali para destinar para o negócio atual. Onde está andando melhorias, inovações Exato. Ali. No negócio atual. 20% são para projetos complementares a esse negócio atual. Isso eu dou um exemplo. Google nasceu como um mecanismo de busca. Mas ele fez inovações incrementais. Incrementou o quê? Google Maps, Google Forms. Tem Google de todo jeito. Tem um site do Google, que é o cemitério das ideias que eles testaram, cara. Eu não lembro aqui, mas tem um site das ideias, cemitério. Então, quantos erros não foram precisos? Quanto dinheiro não foi preciso ali para chegar em um local? Então, isso você vê o final ali, deu certo. Não, meu irmão. Teve um trabalho por trás. E é isso que eu faço. É isso que eu falo nessa questão, né? 70, 20, 10. 70% para o seu negócio atual, 20% para o complemento desse projeto principal e 10% é para coisas nada a ver com esse projeto, para as coisas totalmente diferentes. Alucinações, né? Alucinações. Quando se chamar de doido, vá por esse caminho. Exato, significa dizer que
você vai para um caminho diferente e pode dar certo. Esses 10% das alucinações, pessoal, é muito importante porque é das alucinações que vem as inovações disruptivas, tá? Por exemplo, que deu na cabeça do Steve Jobs de dizer um dia que a pessoa teria um celular, um aparelho ali, uma máquina revolucionária na palma da mão que coubesse dentro do bolso, cara. Na época, um computador era o tamanho dessa sala. Então, assim, todo mundo chama o cara de louco, tá? Mas precisa se destinar realmente verba para teste. Não quer dizer que você vai testar só coisas novas e disruptivas. Você pode testar coisas incrementais. Será que... e aí a gente volta lá para o método científico, tá? Será que se eu colocar aqui uma placa bem aqui, vai funcionar bem, vai trazer mais gente? Será que se eu fizer uma página de vendas e direcionar para um público tal, será que eu vou vender bem? Testa. Destina ali R$1.000 para fazer um testezinho pequeno, ver como se comporta. Né? Eu falei R$1.000 aqui de exemplo, tá? Mas pode ser mais, pode ser menos. O importante é testar. E aí você testa se o público está aceitando aquela ideia, se o público está aceitando aquele anúncio, certo? E aqui, dentro da questão de público, e ainda da questão dentro da inovação, tem uma coisa chamada Product Market Fit. Eu sou o cara dos termos em inglês, o homem das termologias. Resuma aí para quem quer aprender. Já deu para perceber, né? É o cara dos termos. Product Market Fit, tá? É o PMF. Em outras palavras, permitam-me dizer isso, é o produto muito F, tá? PMF. O que significa o PMF? Cara, é aquele produto que você coloca aqui, ele se vende sozinho. Exemplos. iPhone. Cara, você tem um iPhone e coloca para vender, não dá um dia, alguém vai comprar. É um produto que tem um fit, exato, um propósito, um fit tão grande com o mercado que ele é desejável, as pessoas querem ele a qualquer custo. Quem não tem, quer. Exato. E aí vem um ponto. iPhone, tá? Mas um outro produto também, extremamente desejável, cara. Uma solução que surgiu. Spotify. Imagina só, tu tá andando ainda com aquelas bolsas cheias de discos, de CDs. Mas era bom. Mano. Era bom, era legal. Mas agora você conecta no Bluetooth, você entra no carro, quando você liga o carro, já tá tocando a musiquinha que você tava ouvindo no seu computador. Tá? Então, antes de sair. Então, assim, o produto, ele precisa ter esse fit com o mercado. Mas para você acertar, demora, tá? Se não demorasse, se você não conseguisse fazer um planejamento, um estudo de produto desse, tá? Se você não fizesse, e se não fosse difícil, a gente estaria cheio de soluções aí abarrotadas o tempo inteiro. Esses produtos que se vendem muito rapidamente, que tem o PMF, o Product Market Fit, eles são raros e são soluções que o mercado abraça e que vende, é só abrir que já era, vende muito rápido. Tá? Sua empresa quer crescer, quer inovar, troque problemas por oportunidades. Exato. Que oportunidades de mercado estão nesse momento que eu consigo resolver? Pronto, se você pensar dessa maneira, você está evoluído demais. Perfeito. E às vezes você nem tá vendo. Às vezes tá na cara, né, Wallace? Tá na cara. Geralmente é na cara. Como a gente falou, é simples. Exato. A solução tá ali na cara, tá? Pessoal, esperamos aí, né, Wallace, que estamos aqui finalizando o nosso episódio. Nosso episódio aqui do Coringa Talks sobre inovação. Conversamos aqui bastante sobre diversos assuntos, né? Inovação disruptiva, inovação incremental. Falamos de método científico, de marketing, de growth, de ego, inteligência emocional. Aqui tem assunto aqui para mais de hora, viu? Para conversar. Né? Comenta aí o que achou, o que você quer ouvir. Ideias. Né? A gente precisa disso. E a gente somos feitos disso, conexões. Perfeitamente. Somos feitos de conexões, de ideias. Comenta aqui embaixo e segue a gente lá no Coringa Comunicação, no Instagram. Até a próxima, pessoal. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Coringas.